Obrigado por este hino que acabamos de ouvir. Obrigado pelas boas-vindas que recebemos desta igreja de Chulo, onde esta é a segunda vez que estou escalado para dirigir o Congresso de Reavivamento Espiritual, e desta vez já com uma dimensão, porque trata-se de uma semi-conferência, no caso de uma série de conferências de 4 dias. E queremos agradecer ao nosso Deus que nos conduziu desde o ano passado, e hoje aqueles que ainda puderam ser poupados pelos males desta terra estão aqui presentes. Estou recordado que foi no ano 2020, porque o 2020, o cenário marcante ainda foi igual, o coronavírus, já esqueceram. E foi um congresso cujas mensagens foram circunstanciais ao momento. Naquele tempo, quando cada mensagem referia ao cenário que se vivia, parecia que o fim do mundo chegou. E se hoje até aqui ainda parece não haver chegado, alguns já andam distraídos de que afinal é mesmo assim. Não é mesmo assim, não é normal. Não é normal. Cada momento com seus incidentes para os crentes tirar suas ilações, suas deduções, sobretudo aqueles que lidam com as Sagradas Escrituras. Aquilo ainda o impacto mantém. E hoje viemos aqui e podem constatar que também estaremos a falar dentro de mais um cenário, porque os irmãos entendem pelas profecias como é que as coisas estão girando. O mundo está todo agitado. Então, cada mensagem que a gente está nos dando nos últimos dias está correspondendo ao contexto em que estamos vivendo. Então, igreja, não durma. Viemos mais. E desta vez, para falarmos do tema, ainda qual é? Fundamentados na Bíblia e focados na missão. Enquanto que o ano passado, o tema foi, ainda qual é? Esqueceram já? Chamados a sermos fiéis aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus. Prezados irmãos, estou aqui com a lanterna porque a iluminação vai nos fazer muita falta. Então a lanterna vai nos ajudar. Eu quero levar-nos para o pensamento, um episódio do qual, bem atentos, tiraremos lições importantes em relação a este tema que se nos propôs a assimilar como matéria durante esses 4 dias que vamos passando. Chamados, aliás, fundamentados na Bíblia e focados na missão. O cenário está em 1 Reis 22, verso 14, onde encontramos a história de um rei, o rei Acabe. Os reis no passado, quando iam nas guerras, consultavam os seus profetas. Só que Acabe, os profetas a que ele consultava, são profetas falsos, porque Acabe era o rei de Israel, mas apostatado. E daquela vez, calha que um colega dele, Josafá, lhe visita, e ele pede ajuda. Colega, ainda bem que veio. Eu quero invadir, receber um território que o inimigo nos recebeu. Como é? Já consultaste os profetas? Sim, mas vou consultar. Ok. Os profetas vieram, são 400 profetas. Cada um dizia, o rei, vai vencer, viva o rei, vai vencer. Cada um dizia isto. E Josafá, como vinha de Judá, não era um rei apostatado, era de Judá. A história, durante o curso, depois vamos entrar, eu tenho esse assunto já todo organizado. Ainda hoje vamos cortar só diretamente. Mas vamos entender os pontos. Os profetas acabaram, não tem mais ninguém. Tem, só contar que tem. Eu já não lhe gosto porque nunca já fala bem. Eu lhe aborreço. Assim estava a falar do profeta verdadeiro, que é o profeta de Deus, chamado Micaías. Josafá disse, não, o conselheiro espiritual de Deus. Não fala isso, colega. Chame ele. Veio. Mas o enviado que mandaram para trazer este tal profeta, chegou lá e disse, olha, eu vou te abrir um jogo. Os outros profetas, estão a falar uma única língua. Você também fala a mesma coisa. E ele disse, o que o Senhor me revelar, isto falarei. Chegou. Então, é como? E ele diz, rei, viva você. Vais vencer. E ele diz, Mica, desconfiou. Porque ele diz que você nunca fala bem de mim. Respondia isso ao colega que lhe aconselhava. Nunca fala bem de mim. Agora dessa vez vai dizer que, rei, viva você. Pode ir vencer. Que desconfiou. Não, é verdade mesmo, ainda jura mesmo. Ele diz, ok, está bem. Te falo a verdade. Se é pela verdade que queres. Rei, não vale a pena só.
Eu vi Israel disperso pelas montanhas, como ovelha sem pastor. Colega, eu não te disse que este aqui, sempre quando vem, nunca me fala já bem. Veja o homem. Eu não te disse, olha o que ele disse. Assim mesmo um outro lá, o profeta maior dos 400, ele sentiu aquela raiva. Este aqui vai falar mais do que eu. Será que o que ele vai falar presta mais, vale mais? Onde é que ele tirou? Está me desafiar? Chegou, é uma chapada. Pá! Rapaz, não sabe chapada. Isto é para dizer que quando nós assumirmos falar a verdade, teremos que nos dispor com as próprias consequências. Porque sempre os que falam a verdade sofrem consequências. E apanhou chapada. Na boca mesmo. Já apanhou na boca. Para lhe fecharem a boca. E parece que esse profeta até chama-se Zacarias e Zedequias. Eu lhe chamo de sincero porque não tapou a boca do profeta com dinheiros. Alguns tapam a boca com dinheiro daquela corrupção. Não. Ele tapou mesmo com chapada. E também o rei Acabe foi também sincero. Porque ele disse mesmo que eu aborreço ele. Não foi hipócrita. Como alguns, que ele aborrece o outro, mas não fala. Não faz jeito? Não fala. Não. Se você mesmo não gosta do outro, fale só. Esse rei pelo menos foi sincero até aí. Eu lhe aborreço. E com este tema que se nos propôs a estudar, focados na missão, eu estou mais dentro ainda de focados na missão, fundamentado na Bíblia, isto depois veremos. Ainda temos tempo para aprender estas áreas todas. Na missão, focados na missão, e aborrecer o outro, não funciona. Mas é o que ocorre muitas vezes. E que nós nos propomos assumir a missão, mas ainda temos rancor com o outro. Temos ódio com os feitos dos outros. Assim não vamos longe. Assim não vamos longe. E vejam, esse Acabe teve grande sorte. Porque esteve diante de um profeta verdadeiro. Um profeta que lhe falou a verdade. Mas não aceitou. Falo para os reis desta terra. Aqui há uma lição também para eles. Muitos sinais de providência eles têm recebido e eles não aceitam. E isso ocorre com a liderança da igreja. Não aceitam. É interessante que é fácil dar conta de um líder desta igreja que não vive, que não acompanha os sinais das providências de Deus. Se você não percebe os sinais das providências de Deus, está a dirigir como este povo que é alheio. As consequências são amargas. É o que ocorreu com Acabe. Porque depois que, na verdade, foram mesmo lá na guerra, só morrida. E ele ficou lá. Ele, naquele momento, quando estava disputando com o profeta verdadeiro, dizia, ele mete já na cadeia. E ele na cadeia. O homem de Deus levaram-lhe na cadeia. Até que eu volte. O profeta ainda, com a coragem, disse, sim, ó rei. Se você voltar vivo, assim, o Senhor não falou por mim. E é tempo de desafiar, contudo, pela verdade de Deus. Acima de tudo, pela verdade de Deus. E o rei não voltou mesmo. Ainda esse outro também, o conselheiro espiritual. Eu não sei. Mas você também foi mais. Cuidado, não acompanhe os erros dos outros. Uma vez que você já conheceu a verdade, mesmo assim está acompanhando. Ele também acompanhou mais. Com razão, ele parece que pensou que eu devo lhe ajudar para um dia me ajudar também. Você vai ajudar alguém que corrompe, alguém que está apostatado. Escapa de apanhar lá ele. Só que o general lá ordenou que, olha, é só o rei Acabe que vai ser apanhado. Mas o rei também Acabe disse, olha, você finja, eu é que vou decidir, você veste as vestes de rei. E ele aceitou mais, vestiu de rei. Agora ele que correram com ele. Quando gritou, você também, você tem arrugo. E ultrapassaram, então, foram atrás de Acabe, até que lhe mataram. Mas também foi morto misteriosamente, porque é uma zangaia que foi atirada à distância, procurou mesmo onde o homem escondeu. Este episódio costuma me dar medo. Quando você anda mal com Deus, a vingança do Senhor te apanha até lá onde você está escondido. Aos olhos de Deus não há escape, não há mesmo. E há um rei, também de Israel mesmo, talvez foi o tal que iniciou, que dá nome à apostasia que se assolou sobre Israel. Isso também vamos ver. Esse tema também está bem preparado. Chama-se Efraim. O céu também lhe prometeu, através do profeta Isaías, de que, ó Efraim, a tua maldade, já que você não me obedece, eu hei de enviar para ti. Até o texto está aqui, Isaías 7, versos 17 até 18. Eu leio. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas
que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Vejam como é que a coisa acontece. Até os animais o Senhor os usa para punir o rebelde. Se o céu chega no momento de te enviar as abelhas, você está mal. No âmbito esta semana, eu ouvi uma notícia por ali. As abelhas mataram lá alguém com 40 anos. Afinal, as abelhas matam. Matam. Apesar de que as abelhas, nas escrituras sagradas, não é espiritualmente falando, quando elas são citadas, também são promotoras das bênçãos. As abelhas também são promotoras de quê? Tem símbolo de quê? De bênção. Daquilo que elas fazem. São trabalhadoras, elas são unidas. Pelo tema que estamos estudando, unidos na missão, por exemplo. Quando se fala da missão, é preciso a união. Então, aprendamos com as abelhas. Da forma como elas são organizadas. As escrituras não falam pessimamente das abelhas, não. Mas quando chegar no momento de elas citar as abelhas, no sentido negativo daquilo que elas também sabem fazer, e também não só, quando elas reagem é para defender o bem. Você não pode provocar a abelha no bem dele, onde está, no seu sistema, digamos, na sua colmeia, no seu habitat. Essa igreja precisa de ser protegida. Quando entrar aqui um ímpio que começa a corromper essa igreja, vai dar raiva ou não vai dar? Vai dar. Vai dar. Por isso que às vezes, nem toda a reação frontal que alguém pode fazer na igreja em defesa da verdade é condenatória. Porque não podemos permitir que alguém, ofenda, derruba a obra de Deus a modo barato. É isso que as abelhas fazem. É isso que, não porque elas são feitas para serem más, só para alguém que andar mal com elas. Isso é lógico. Daí que quando estivermos focados e vejam só, a unidade que se invoca aqui, mas deve ser uma unidade sincera. Não é mais aquela unidade fingida. Não há unidade fingida. Hoje encontramos pessoas que aborrecem os outros, não é? Quer dizer, aliás, não elogiam os feitos dos outros, não é porque eles não fizeram boa coisa, não porque essas pessoas não têm virtude, não porque essas pessoas não têm vocação. Têm vocação, têm tudo e mais alguma coisa, mas são aborrecidas. São aborrecidas. É ingratidão. E isto não pode ser assim diante desse tema focados na missão. Não podemos ser assim. Micaías, o profeta, falava a verdade. Mas só porque o rei não lhe gostava, colheu o que colheu. Alguém poderá estar aqui falando a verdade, mas como você não lhe gosta, não vai ouvir o conselho dele e vai escolher. O foco na missão não deve ser viciado pelo aborrecimento aos outros. Não pode. E o fim da teimosia dos líderes é amargoso de fato. É amargoso mesmo. O foco na missão exige ouvir e obedecer a voz de Deus antes de avançar. Exige isto. E a unidade não deve ser falsa. Porque esta unidade que Acabe criou, que houve entre os 400 profetas, foi uma amizade falsa. Deixemos da amizade falsa. A missão não vai avançar. Aqui algum conselho. Vejam só uma situação que ocorre. Aqueles profetas lá que viveram o aspecto de bajular, também temos que ver bem. Porque eles afinal, se calhar, sabiam que o que estavam falando não é verdade. Mas como precisavam de bajular, chama-se lavar as mãos sem água, então induziram o rei aonde? No erro. Esta igreja não está vocacionada para bajular os líderes. Ouviram bem? Esta igreja não está vocacionada para bajular os líderes. Eu devo bajular o pastor para amanhã, um dia, depois ser ancião, ser diácono ou ser quê? Não! Só que também é uma verdade escondida. A bajulação, ela vem só, sem querer. Eu não sei como é que a coisa também funciona, porque é aquela coisa. Mas hoje vamos aprender uma coisa. Entre quem bajula e quem faz por respeito.
O líder precisa de ser respeitado, mas não bajulado. Por quê? A diferença você vai dar conta. Quem respeita o líder, ele só respeita. Mas quando chega o momento de falar a verdade, ele fala a verdade ou não fala? Fala a verdade. Enquanto que o bajulador não respeita e ao mesmo tempo está na hora de falar a verdade, ele fala a verdade. Ele não fala a verdade. Ele não fala a verdade. Esse é nosso país mesmo, se vocês verem bem. Há muitos que andam por aí a falar certa verdade, mas há outros, eles sabem mesmo que a verdade está ali, mas não conseguem falar o que é a verdade. Às vezes eu admiro aqueles que costumam ser entrevistados mesmo. Você vê mesmo no homem, no fundo dele, conhece a verdade onde está, mas está mentindo mais. Não faça isso. Se é no caso da igreja, não faça isso. Não faça isso. Há um conselho que uma irmã, é nossa irmã mesmo da igreja, eu identifiquei de quem ela fala muito bonito. Chama-se Rebeca. Ela está na Suíça, anda muito pelo mundo fora, mas é mesmo nossa irmã da igreja, adventista. Escute bem o que ela falou aqui, para vocês entenderem bem que tipo de pessoas seremos em relação às outras, ou aos outros. Ela diz assim: há pessoas que entram na nossa vida, são boas, têm valor, têm coração, mas ao próximo erro já não servem. Ao primeiro defeito, eles já não prestam. Hoje elas são incríveis, amanhã já não são suficientes. E assim, pouco a pouco, vamos descartando pessoas. Está ouvindo bem? E a pergunta é: será que o problema está nas pessoas ou na forma como nós olhamos para elas? Porque existe algo perigoso por detrás disso. Procurar perfeição em pessoas imperfeitas. E a Bíblia já nos alerta sobre isto em Mateus 7, verso 10. Está escrito: porque é que vês o algueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou seja, é fácil ver o defeito do outro, difícil é reconhecer o nosso. E aqui começa a maturidade. Porque pessoas maduras não procuram amigos perfeitos. Elas aprendem a lidar com pessoas reais. A Bíblia também diz, em Colossenses 3, verso 13: suportai-vos uns aos outros. Isso significa conviver não é encontrar pessoas sem defeitos. É aprender a viver com elas. É entender que cada pessoa tem a sua forma de ser, a sua história e o seu nível de consciência. Talvez aquilo que para você é um defeito, para aquela pessoa é algo normal. Talvez ela não veja da forma como você vê. E isto exige algo raro hoje em dia: a paciência e misericórdia. Agora preste atenção nisto, e preste atenção mesmo. Nem todo o mundo precisa de ocupar o mesmo lugar na tua vida. E isto é sabedoria. Há pessoas para a intimidade, há pessoas para a convivência e há pessoas que precisam de uma distância saudável. Mas isso não significa rejeitar, significa posicionar. Porque quem tenta encaixar todas as pessoas no mesmo nível, acaba frustrado. E quem descarta todo o mundo, acaba sozinho. E a Bíblia também traz equilíbrio nisto em Provérbios 18, verso 24. O homem que tem muitos amigos pode cair em desgraça. Ou seja, não é quantidade, é qualidade. Mas a qualidade não significa perfeição. Ela significa conexão, respeito, verdade. E agora deixem-me dizer algo muito sério. Quem procura amigos perfeitos termina sozinho. Porque não existem pessoas perfeitas. Nem você é, nem eu sou, nem ninguém é. E quando você começa a eliminar todos, aqui ainda escuta mesmo bem. E quando você começa a eliminar todos que não correspondam ao teu perdão, ao teu padrão, o que sobra no final é a solidão. E o mais perigoso é que, às vezes, perdemos pessoas incríveis. Não porque eram más, mas porque não eram como nós queríamos. Isso não é sabedoria. Isso é rigidez emocional. Relações não sobrevivem à rigidez. Elas sobrevivem à flexibilidade, à compreensão, ao crescimento conjunto. Talvez hoje Deus esteja a demonstrar algo muito importante. Não é sobre mudar os outros. É sobre ajustar a tua forma de ver.
Porque, às vezes, você não precisa de pessoas melhores. Você precisa de um olhar mais maduro. E aqui vai uma frase que pode mudar a tua vida. O problema não são as pessoas imperfeitas. O problema é a falta de misericórdia para lidar com elas. Antes de afastar, tenta entender. Antes de julgar, tenta refletir. Antes de descartar, tenta posicionar. Porque, no fim, não são as pessoas perfeitas que ficam. São aquelas que, mesmo imperfeitas, escolhem permanecer. Este conselho é muito valioso. Se você ouviu e praticar, faz muito bem. E, na verdade, se queremos ser amigos, provemos mesmo que somos amigos verdadeiros. Josafá, quando se viu invadido pelo inimigo, ele recorreu a Deus. Sabe o que ele falou? Ele diz assim: ó Deus, socorra-me. Até estamos aqui. Ó nosso Deus, ó Deus nosso. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra? Isso está em Isaías 41, verso 8. Os moradores desta terra, de diante do teu povo, Israel. E não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre. Sublinha essa palavra, teu amigo para sempre. É assim, quando nós somos amigos de alguém, provemos mesmo que somos amigos de verdade. E o que acontece às vezes é que as pessoas sabem mesmo que este é amiguíssimo do outro. As pessoas esperam o que o amigo vai fazer para o outro. Mas quando este amigo, as pessoas dão conta de que este amigo não está fazendo aquilo que devia fazer para o outro, eles vão deduzir que este não foi amigo verdadeiro, mas foi amigo que? Falso. Agora Josafá, esse rei aqui, prova diretamente a Deus, a dizer assim: ó Deus, me acorda em nome do teu amigo Abraão. E Deus se viu obrigado a acudir, na verdade, em nome do seu amigo que é Abraão. Os amigos são para serem acudidos em suas situações, se na verdade foram amigos. E a amizade tem suas classificações. E não temos tempo para decifrar aqui devidamente, mas no resumo, vamos encontrar a amizade de relação familiar, vamos encontrar a amizade de relação pessoal, vamos encontrar a amizade de função, e que somos inimigos sim, mas em nome de função já não podemos ser inimigos. Todos somos anciãos, somos diáconos, estamos na mesma empresa, estamos em serviço. A inimizade ainda fica. Então resta a amizade de quê? A amizade de função. Porque se não houver amizade na função, a função perece. Desculpe. Por isso aqui, acontece muitas vezes, aquilo que você diz aqui: esses são colegas, trabalham juntos, são líderes, mas não conversam. É como? Olha, só sou inimigo, mas na função não trabalhar. Também dá. Mas é negativo, né? Depois temos a amizade de intimidade. Esta é aquela que não, essa aqui não há divórcio, até é dos casais esta. Mas também entre amigos dá para aplicar esta amizade de intimidade. E que o outro está gritando e você mesmo, ainda que não, você vai lá. Isto é intimidade. E por fim vamos encontrar uma amizade de coletividade. A amizade de coletividade é aquela em que, quando eu sou amigo do outro, automaticamente sou amigo do geral. Porque este aqui é amigo do geral. Se eu aborrecer ele, é igual a aborrecer que a todos. É ali onde muitos líderes costumam falhar. Muitos líderes costumam falhar também ali. Ele vai chegar ao ponto de aborrecer alguém que tem influência coletiva. Automaticamente, o aborrecimento que você faz a este, o terreno todo ficou sujo. Então, esse tipo de amizade. E agora, no caso da amizade que Josafá invocou para Deus lhe ajudar em nome do amigo dele para sempre, que era Abraão, era uma amizade íntima e também de coletividade. Por quê? Porque se Deus não lhe ajudasse, então, em nome do amigo que é Abraão, e Abraão era dito como o pai das nações, então todas as nações se revoltariam contra quê? Contra Deus. Porque Abraão é amigo, é da coletividade, é pai de todas as nações. De acordo com a palavra. Se Deus não ajudasse em nome desse Abraão, então significa que a nação israelita estaria revoltada e teria razão contra Deus. Não. É que Deus é este que até traiu o amigo dele, que ele tinha dito que Abraão é meu amigo e ele traiu. Então não vale a pena seguirmos este Deus. Deus não fez este tipo de erro e você não faça este tipo de erro. Vou terminar com uma recomendação que o pastor Enoque Paulino, muitos de vocês conhecem, já foi nosso presidente aqui da Missão Sul. Ele, no seu sermão,
tem uma chega daquilo que destrói a amizade, daquilo que destrói as relações. Escutem bem, é a página com a qual vou terminar aqui. Ela diz assim: a fofoca, ele falou de que a fofoca é que a grande. Escutem bem como que ele falou. Ele diz assim: a fofoca destrói famílias. A fofoca destrói. Ele colocou a fofoca como sendo o quê? O elemento principal que destrói o quê? As relações. Ô fofoqueiro, escutem. Porque você está aqui, eu estou te vendo. Ele disse assim: a fofoca destrói famílias. A fofoca destrói lares. Destrói igrejas. Porque quem vai fofocar procura denegrir a imagem de alguém. E a igreja de Deus precisa acabar com a fofoca. Críticas, invejas, disputas por posições. Um grande desafio. Todo membro quer ser. Todo membro, ela te repetiu aqui 4 vezes. Todo membro quer ser. Todo membro quer ser. Todo membro quer ser. Todo membro quer ser. Mas a igreja de Deus diz que estas pequenas coisas causam grandes divisões. Sabe? Se você prestar atenção à fofoca, amanhã terá que trazer aqui água, já? Você estará odiando pessoas inocentes. Escutaram essa parte aqui? Ele diz, sabe? Se você prestar atenção prestar atenção à fofoca, você estará odiando pessoas inocentes. Os irmãos entenderam? Assim, tipo, são vocês agora, né? Sim. Faça planos na sua vida. Começa a fazer a lista das pessoas que você está a odiar. E busque ainda a fonte de informação. Tem pessoas que você não gosta, não porque fizeram alguma coisa má, só porque te chegaram informações pesadas. Tem gente que fabrica informações, coloca cabeça, tronco e membro e coloca no ar. Hoje, como tem o Facebook, né? Coloca no Facebook. E famílias estão sendo destruídas. Ele está continuando. Homens que deviam prestar homens que deviam prestar para esta obra estão ficando acantonados quando deviam dar o seu contributo para esta igreja. Por quê? Porque a fofoca, mas eu que meti, né? Porque a fofoca manchou a imagem e a capacidade intelectual deste homem e a sua espiritualidade ficou rebaixada. Porque alguém se levantou na defesa do céu, procurou denegrir o inocente. É o que ocorre. Última página. Lá na igreja, assim já é aqui. Lá na igreja local, assim aqui, acontecem situações do gênero. Irmãos, é um apelo. Vamos buscar a presença de Deus. Por isso, o testemunho para a igreja, volume 5, 236 é a página. É ele que está falando mesmo assim. Helena White continua. Diz que nada pode enfraquecer mais a influência da igreja do que a desunião e a contenda. Há muitas brigas. Eu não sei se aqui também tem, né? Bom, vou continuar, terminando com ele. E sabem que o pastor, às vezes, não dormimos. Passamos noites e noites a resolver assuntos. Você vai para a missão, segunda-feira, vai encontrar o presidente, está reunido. Dá uma volta, 12 horas, o presidente está reunido. Vai, 14 horas, o presidente está reunido. Vai, 20 horas, o presidente está reunido. Não tem momento para almoçar, não tem momento para jantar. E fica lá, por quê? São situações que podiam ser ultrapassadas se nós compreendêssemos que a única arma que Satanás usa para roubar tempo da missão, esta arma é que? É a fofoca, a desunião. Pastor Enoque Paulino. Que Deus vos abençoe. Que amanhã venha mais para prosseguirmos com outros assuntos. Louvado seja Deus. A oração, e esta é a minha oração e a vontade de Deus esta noite. Amém. Amém. Pela mensagem que nos foi transmitida. Terminando assim com o programa, vamos cantar o número 165.